Meus irmãos, graça e paz, quero trazer aqui uma reflexão no nosso canal no YouTube, falando um pouco sobre o arrebatamento da igreja, um assunto totalmente escatológico, de suma importância e que é pouco abordado. De antemão, quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, ative o sininho e só assim você será notificado quando todas as vezes for postado um vídeo de reflexões, de estudo, pregação, estudo teológico e você será abençoado em nome de Jesus. Arrebatamento da igreja é um assunto que talvez para muitos causa polêmica, pouco se estudado, pouco se esclarecido. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17, que diz a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pois bem, meus irmãos, está aqui um texto que faz menção sobre o arrebatamento da igreja. Existe uma pergunta que alguns falam: a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Então, não são poucos, aliás, aqueles que confundem o pré-milenismo com o pré-tribulacionismo. Então, qual é a diferença entre ambas as posições, em pré-milenismo e pré-tribulacionismo? O pré-milenismo, como o próprio nome já indica, ensina que a igreja passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes do estabelecimento do milênio. Já o pré-tribulacionismo afirma que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. O arrebatamento tem a ver com a igreja, lógico, é a manifestação de Jesus em buscar a sua igreja. Mas, considerando essa palavra arrebatamento, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido etimológico e tem um sentido teológico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente encontra passagens sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Qual significa ou qual o sentido etimológico? A palavra, preste bem atenção nisso aqui, a palavra arrebatamento, no contexto da escatologia bíblica, significa tirar com rapidez e de forma inesperada. Vou repetir mais uma vez. A palavra arrebatamento, no contexto da escatologia bíblica, significa tirar com rapidez e de forma inesperada. Quando o Novo Testamento ele foi traduzido para o latim, optou-se pelo vocábulo raptus, que, originando-se do verbo raptare, comporta os seguintes significados: tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta. Para que você possa entender também a definição bíblica e teológica,
O arrebatamento é a retirada imprevista e repentina da igreja desse mundo, pelo poder de Deus. Agora, que coisa interessante, irmãos. Paulo, ele vai destacar em duas passagens a respeito do arrebatamento da igreja. Você vai aprender sobre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja em 1 Coríntios, capítulo 15 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo ele vai fazer menção disso aí. Outra coisa, irmãos, que é bom abordarmos e aprendermos um pouco. Alguns perguntam: quando se dará o arrebatamento? Interrogação. Quando se dará? Entenda, embora o arrebatamento esteja muito próximo, eu acredito piamente que o arrebatamento da igreja está muito próximo, ninguém sabe, ninguém pode afirmar quando ele se dará. Aliás, a Bíblia que adverte para que ninguém venha especular quanto à data do arrebatamento. Se alguém aparecer dizendo assim: Jesus vai arrebatar a igreja em tal dia, é mentiroso. Jesus vai voltar em tal dia, é mentiroso. Existe especulação, existe evidências de pessoas que estão por aí que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Não existe data concernente ao arrebatamento. Tudo o que sabemos é que Jesus está às portas. Outra coisa, o tempo do arrebatamento. Existem pessoas pensando qual o tempo, qual a data, qual o dia, qual o ano, o horário. O tempo do arrebatamento. O arrebatamento, irmão, dá-se-á a qualquer momento, a qualquer instante. Jesus Cristo, ele virá como ladrão. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Vigiemos para que este dia não nos surpreenda. Olha a exortação do próprio Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai dizer em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, ele diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Que coisa interessante, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele dizendo: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que ninguém ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, não se sabe, não se pode afirmar quando esse evento se dará. Não existe especulação concernente à data do arrebatamento, não. O tempo do arrebatamento também não. O que se sabe é que a qualquer instante, a qualquer momento, Jesus Cristo virá como ladrão. Quais são os prenúncios do arrebatamento? Você sabia que a maioria dos sinais e das profecias prenunciando o retorno de Cristo já é uma realidade? O que dizer da criação do Estado de Israel? As guerras e rumores de guerra, as fomes, as pestes e as sucessivas catástrofes que têm acontecido. O que dizer de tudo isso? A apostasia, irmãos, que tem acontecido. Então tudo isso adverte para o momento que a igreja tem que estar
em total vigilância. As advertências estão aí. Não podemos brincar de ser crente. Temos de levar a sério a nossa vida espiritual. Jesus disse que viria como um ladrão. Então você tem que entender, arrebatamento é tirar com rapidez, de forma inesperada. Então Jesus tem pressa em buscar a sua igreja. E a nossa esperança nesse mundo cruel, tenebroso, esse mundo que tem escravizado muitos no pecado, a nossa esperança é a volta de Cristo. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando tua casa, tua família, e que o Senhor, Ele continue realizando o desejo do teu coração.